Olá, esse vídeo é um pouquinho longo, mas extremamente necessário. Assista até o fim, por favor. Raramente eu penso isso. Quando eu era adolescente, eu me afastei da igreja e eu tive um sonho. Eu tinha 16 anos. Eu sonhei com um lobo que do alto de uma floresta observava um aprisco de ovelhas lá embaixo no vale. Ele via as ovelhas serem cuidadas por um bondoso pastor que as alimentava, saciava sua sede, limpava sua lã e as levava para passear. O lobo vivia solitário e só tinha amigos quando ia caçar junto à sua alcateia. O lobo do meu sonho sentiu o desejo de ser uma ovelha. Ele se aproximou do pastor e disse: "Eu sou um lobo e queria ser uma ovelha, é possível?" E o pastor respondeu ao lobo: "Sim, mas o esforço será imenso. Você terá que aprender a andar como ovelha, falar como ovelha, se alimentar como ovelha e obedecer como uma ovelha." E o lobo do meu sonho aceitou o desafio. Os primeiros dias foram terríveis. Ele, ao correr com as ovelhas, as atropelava, pois ele era maior e mais ágil. Ele ia comer e não era nada bom. Ovelha come capim e lobo come carne. Ao falar, as ovelhas baliam suavemente e ele uivava estridentemente. Mas depois de muito treino, o lobo do meu sonho conseguiu se adaptar. Aprendeu a andar, comer e até falar como ovelha. Só a comida que ainda não era muito agradável, mas ele relevou isso. Afinal, ele agora tinha uma família e tinha um pastor. O pastor disse então que agora o lobo poderia até se batizar. E aí isso transformaria ele numa ovelha. E após o batismo, o lobo percebeu que ele ainda era o mesmo lobo, pata de lobo, boca de lobo, uivo de lobo. E então o lobo tratou de arrumar uma capa de ovelha e se destacou como a maior de todas do aprisco. O tempo foi passando e o alimento não sustentava o lobo, porque ovelhas têm 2 estômagos e come capim. O lobo come carne e só tem um estômago e ainda come capim, que para ele era comida horrível. Um dia ele esperou todas as ovelhas dormirem, ele pulou a cerca do aprisco, deixando ali a pele de ovelha, e liberou seus instintos. Ele vagou a noite toda, ele encontrou seus velhos amigos, saciou a sua fome com carne. Ao amanhecer veio um arrependimento profundo. Então o lobo se lavou, vestiu a capa e voltou para o aprisco. Como ninguém percebia nada disso, ele passou a fazer isso com frequência, até que um dia o lobo foi e não voltou mais. E então eu acordei daquele sonho, chorando, porque eu entendi que eu era aquele lobo. E sabe o pior? Eu não tinha culpa de ter nascido lobo. Eu nasci numa família sem Cristo, desestruturada, conheci as drogas, e ao ir para a igreja eu amei tudo, mas ainda era um lobo, eu tinha coisas de lobo. No dia seguinte ao sonho, eu fui lá na porta da igreja, porque eu estava desviado, e parei à noite e chorei. Chorei de saudade da voz do pastor, chorei de saudade dos meus irmãos, da juventude, e eu uivei ao céu. Eu disse ao meu Criador que eu queria ser uma ovelha e não conseguia. Eu fui para um baile naquela noite eu quase perdi minha vida. Deus então usou um irmão que sentiu em me procurar de madrugada e me achou lá naquele baile drogado. Ele me levou para sua casa e lá ele e a esposa oraram por mim. Eu chorei e fui renovado. Continuei lutando. Levei um tempo para me firmar novamente, até que um dia, o milagre que a igreja não conseguiu fazer, o Espírito Santo fez. Eu fui transformado, convertido e nunca mais saí da presença de Deus. Eu senti de repartir essa história com você e te dizer que Deus fará por você o que fez por mim, então tenha paciência e vá lutando. Olha, eu acho que chegou o dia, pois você já não aguenta mais ter uma vida dupla, um pé na igreja e outro no mundo. E este é o momento. Pois você está chorando agora, está tremendo, sentindo algo mudar aí dentro. É hoje, meu irmão, é hoje, minha irmã. O diabo perdeu mais uma vez. Você que já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não consegue viver. Sabe, é menos pior ter um pé na igreja e outro fora dela do que estar com os 2 pés lá fora. Pois, enquanto você frequenta a igreja, vai ouvindo a palavra, os louvores, Deus vai tratando. Por isso, vá aos cultos, mesmo que seja empurrado. Mas vá. E tendo um pé fora e outro dentro, quem sabe no culto, no próximo culto, o Espírito Santo não te agarra com força e com amor e te traz de uma vez para dentro. O milagre do novo nascimento, só Deus pode provocar no homem. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Deus vai mudar a sua história. Você vai ser uma ovelha ainda. Eu creio. Tenha paciência.